Olá pessoal, meu nome é Carolina Ferreira e eu sou arquiteta de soluções na AWS. Hoje a gente vai falar um pouco de como a AWS Athena consegue ajudá-los, né, na consulta de dados dentro do seu Amazon S3. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série de tutoriais técnicos, né, em relação a como transformar os seus dados em sites. Lembrando que no vídeo anterior a gente fez algumas coisas que a gente vai recapitular aqui e para chegar nesse serviço do Athena. Bom, o Athena ele é um serviço serverless, ou seja, você não precisa provisionar máquinas, servidores, né, para poder manipular e consultar os seus dados, né. Você consegue com ele consultar dados ali dentro do S3, né, e também algumas outras fontes de dados. Hoje, especificamente, a gente vai utilizar ele com o Amazon S3, né. Ele é baseado no padrão aberto, né, ali do SQL ANSI, né, então os famosos comandos de SQL estão ali dentro. E dentro do S3 especificamente ele consegue consultar diferentes tipos de dados, né, Parquet, CSV, JSON, né, diferentes formatos de arquivo. E o interessante dele é que você consegue fazer as consultas tanto de maneira iterativa ali, né, e rápida através da console, como a gente vai fazer hoje, como também através de API, através de maneira programática para incluí-lo ali, né, no seu desenvolvimento ou através de alguma API. E o objetivo dele é que ele seja custo efetivo, né? Você pague somente pelos dados que você consultar. Claro, tem como você otimizar esses custos compactando arquivos, particionando, né, e comprimindo esses arquivos, algumas técnicas ali que você consegue consultar na documentação. Por que eu comentei que o S3 é o que a gente vai focar hoje, né? Porque o Athena ele foi projetado, né? Ele foi desenvolvido de início para consultar dados ali do S3, mas com o passar do tempo surgiram as consultas federadas, né? As Federated Queries, que hoje você consegue consultar dados de diferentes fontes, né? Como banco de dados relacionais, banco de dados não relacionais, com o Athena, né? Através ali do AWS Lambda, né? Que é uma maneira serverless de você rodar código. A gente não vai entrar tanto nesse mérito hoje, mas para saber que além do S3 você consegue consultar dados em outras fontes também. Como que a gente chegou, né, na história aqui do Athena hoje? O que a gente fez nos vídeos anteriores também dessa série? Bom, a gente tem, na verdade, um conjunto de dados ali, que são dados de e-commerce, né? Dados de pedidos, dados de detalhes do pedidos, que foram salvos ali dentro do Amazon S3, que é o nosso serviço de armazenamento de objetos, que em tese podem ter sido ingeridos por alguma fonte, por algum serviço de ingestão, de alguma fonte de dado, mas os dados já estão ali. Esses dados, eles foram catalogados pelo serviço AWS Glue, né? O Glue nada mais fez do que escanear essas fontes de dados, que no nosso caso é o Amazon S3, e dizer o que tem ali dentro, né? Olha, é um arquivo CSV, tem essas colunas, cada coluna é desse tipo aqui, como a gente vai ver, né? A gente vai recapitular na demo de hoje, e a gente também utilizou a AWS Glue para transformar o nosso dado, para fazer join entre alguns dados, né? E também excluir e transformar algumas colunas. A gente fez algumas transformações simples no vídeo anterior. E esse dado, a gente colocou ele de volta ali no Amazon S3 e ele está pronto para ser consultado agora com o nosso serviço de consulta, né? Que é o Athena, que é o que a gente vai fazer na demo de hoje. Então, vamos para a demo. Bom, só para recapitular, né? Mas aqui a gente tinha os nossos dados que estão armazenados dentro do S3, né? A gente tem os nossos arquivos que já foram processados nessa tabela aqui, orders full, e foram processados, né, transformados ali pelo AWS Glue. A gente tinha os nossos dados brutos, né, sem transformação nenhuma, que estavam no CSV. E aqui dentro do Glue do Glue, a gente tinha catalogado tanto os dados processados como também os dados não processados. Então, se a gente vier aqui no Data Catalog, a gente consegue ver que o Glue sabe onde estão esses arquivos, né? Sabe onde estão esses dados e sabe também como são esses dados, né? Quais são as colunas, quais são os nomes das colunas. E isso vai me ajudar, né, a consultar esses dados, tornar esses dados pesquisáveis para outras ferramentas, como dentro do próprio Glue que a gente fez, né? Consultar esses dados através das ferramentas, né, analíticas como o Glue Jobs, Glue Studio, né? E agora através do Athena. Então, vamos até o Athena começar a obter os nossos primeiros insights. Bom, aqui eu já tinha criado algumas consultas que a gente vai ver daqui a pouco.
Aqui dentro do Athena, você consegue enxergar os dados do S3 de algumas maneiras, né? Você consegue criar, né, consultas, na verdade, tabelas apontando direto para o caminho do S3, né, onde está o seu arquivo, onde está a sua pasta, dizer qual que é o tipo, né, do arquivo, qual é o tipo do dado, adicionar suas colunas, adicionar qual que é o tipo da coluna e começar a fazer suas consultas. Mas você consegue utilizar do Glue Data Catalog, né, para facilitar essa pesquisa, né? Você não precisa ficar apontando e ficar criando tabela por tabela na mão. Como o Glue Data Catalog já consegue inferenciar, né, quais são os arquivos ali do seu S3, você consegue já identificar esse dado na outra ponta, né? Que no caso é o S3. Então, por exemplo, os dados que foram catalogados lá do S3 que a gente mostrou agora, né? Os arquivos RAW, os arquivos processados, o Athena já está enxergando e ele está enxergando através do Glue Data Catalog, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui na minha tabela de orders, eu consigo ver quais são as colunas, quais são os dados, e se eu dar um preview table aqui, por exemplo, ele já consegue me retornar ali, é uma consulta de SQL, né, padrão simples, esses arquivos. Se eu quiser, né, cruzar os dados dessas tabelas que estão aqui, é possível também. Lembrando que os dados estão dentro, salvos lá do S3, e eu estou utilizando o Athena em cima, né, do Glue Data Catalog para enxergar esses dados. Então aqui eu fiz uma consulta simples de cruzar a tabela orders com a tabela orders items e tem uns exemplos aqui desses dados cruzados. Mas qual que era a proposta, né, da nossa, principalmente dessa série, né, da gente começar a obter insights em cima dos nossos dados? Uma pergunta que eu fiz para mim, né, quando eu estava começando a montar essa parte das consultas qual que foi o dia que mais teve vendas, né? Será que foi no final do ano? Será que foi no começo do ano? E aí eu criei uma consulta, né, baseada ali no SQL ali do Athena, do Presto, para fazer isso. Então, se eu rodar essa consulta aqui, que está consultando a tabela de orders, né, a tabela de pedidos, eu tenho que o dia que eu mais vendi, né, o dia que eu mais fiz vendas foi o dia 29/12/2018. Aqui vendeu 665, fez 665 vendas, né? Mas o meu dataset ele não tem só a venda por dia, né? Essa venda, ela pode ter vindo de algum canal, pode ter vindo lá de um clique, né, do cliente por e-mail, de um clique de alguma rede social, de um clique direto ali do cliente que ele caiu no site. E aí eu quero saber, né, qual que foi o meu número de vendas por esses canais de comunicação ou por essas mídias sociais. E aí eu criei mais uma consulta, né, aqui de exemplo, para me ajudar a responder isso, né? Ele está consultando os dados processados que a gente processou com o Glue para me responder isso. E aí, dentro de alguns segundos aqui, eu tenho essa resposta. Eu tenho que, em último lugar ali, né, os cliques vieram menos vendas possíveis de e-mail. A maior parte das vendas veio de vendas diretas, né? As pessoas foram direto lá no meu site. Teve algumas vendas que vieram, né, em segundo lugar aqui de websites, né, propagandas que aparecem dentro de websites e aqui dentro de outras redes sociais. Então eu começo a enxergar, né, os primeiros insights. E se eu quiser compartilhar essa consulta, né, salvar essa consulta para que outras pessoas do time depois consigam utilizar, né, ou consigam reutilizar esse conhecimento, eu consigo salvar isso aqui. Eu já tinha criado, né? E depois reutilizar essa mesma consulta de novo. Tem alguns outros mecanismos, né, como criar tabelas a partir de selects, a gente não vai comentar aqui, mas que estão lá da documentação e que ajudam nessa parte do Athena. O que vale lembrar aqui é que antes de você começar a fazer consultas com a Athena, é importante que você sete, né, aonde o Athena vai salvar essas consultas, né? Ele vai te pedir isso, né, na hora que você estiver configurando. E se você quiser conectar com outros data sources além do S3, é só você vir aqui em Data Sources, conectar e decidir qual que é a fonte de dados que você quer consultar, além, né, do S3, que foi o nosso foco hoje. Certo? Vamos então voltar ali para o nosso slide. Pessoal, então a gente chega ao fim desse vídeo, né? A gente começa a enxergar os primeiros insights sobre os nossos dados. No vídeo seguinte a gente vai aprender como visualizar esses insights, né? E se vocês quiserem assistir a outra série de vídeos para entender melhor como é que funciona o Glue, como é que funciona a Athena, é bem interessante, né? Tá ali dentro da playlist. E se vocês quiserem, vocês têm um projeto em mente, se vocês querem conversar com alguém, né, do time comercial da AWS, é só vocês escanearem, né, o QR Code que está aqui na tela para acessar o nosso live chat. Muito obrigada e até a próxima!